Então, resolvi fazer um exemplo 3, tá? Considerando que não tem interação, tá? Então, considere os dados de um experimento que estudou o efeito de implante do hormônio estilbestrol sobre o ganho de peso de cordeiros machos e fêmeas da raça Corriedale. Ai, meu Deus, não sei o que é isso, meu filho. Em um intervalo de 180 dias após o implante. Então, a tabela 3, porque é no exemplo 3, coloquei tabela 3, apresenta o ganho de peso de cada cordeiro. Então, unidade experimental é um cordeiro, né? Em quilos por 180 dias, né? Então, o que nós temos aqui? Nós temos dois fatores, né? O hormônio, estilbestrol, né? E sexo masculino e feminino. Tá? Então, meu tratamento vai ser, nós temos, na verdade, tem ou não tem o estilbestrol e masculino ou feminino, tá? Então, aqui nós temos, ó, feminino sem o hormônio, sem implante do hormônio, nós temos 4 repetições, 22, 27, 25, 26. Esse masculino sem, né? Feminino com hormônio e masculino com hormônio, tá? Eu posso construir uma tabela auxiliar, se a gente quiser olhar, né? Na verdade, é só a soma, tá? Enfim. Quais seriam as hipóteses, então? Existe efeito do fator S, no caso sexo ou não? Não existe. Fator de implante, existe efeito ou não existe? E a interação, se existe ou não existe. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos digitar os nossos dados lá no Excel, tratamentos, esses que nós temos, o fator sexo, que eu chamei, fator implante, e a variável resposta, que é o ganho de peso. Eu coloquei só peso para ficar um nome menor, tá? Então, digitamos os dados, então FSO, e aqui eu abri ele, aí o 22 ponto, lembrando do ponto. Lembrando que aqui nós vamos colocar formatar célula, texto, né? O fator aqui também vai ser formatar célula, texto. O implante também, formatar célula, texto, ok. Peso vai ser uma variável numérica, né? Ok. Salvar como database ou deixa em XLS mesmo, arquivos do Excel. E a gente vai fechar, que eu já salvei, né? Só a gente salva. E aí nós vamos no Sysvar. Né? Então, nós vamos lá. Análise. Anava. Arquivo. Opa, deixa eu... Preciso transformar antes, né? Pra eu mostrar pra vocês. Vou reiniciar, eu já transformei, mas vamos lá. Então, eu fui ali, né? E nós vamos converter ganho de peso. Converter. E baixar. Tá? Bom, então agora sim nós vamos no Sysvar. Agora sim, abrir arquivo. O último, né? Que eu abri. E aí aqui, gente, eu vou direto já, não vou fazer o tratamento antes, tá? Não precisem fazer. Vamos lá, então. Vou colocar o fator. Adicionar. O implante. Adicionar. Agora eu vou colocar a intersecção, né? Pois tem... Gente, eu já tô assim, ó, interação. É a 4ª aula que eu tô gravando hoje, tá? Então, vamos lá. O fator sexo já coloquei. A interação com o implante, né? Vamos adicionar. Então, agora vamos ver o que a gente tem que fazer. Fim, né? Uma coisa importante. Aqui, gente, a gente tá vendo dois fatores com 2 níveis cada um, né? Que é o fator sexo e o fator implante. Como eu só tenho esses 2 níveis cada fator, eu não precisaria fazer o teste Tuckey, tá? Eu não precisaria fazer. Acabaria aqui e eu colocaria a variável resposta no final. Eu só vou colocar na variável Tuckey no fator sexo no implante, porque eu quero que calcule as médias, tá? Para não precisar calcular as médias, eu vou pedir para ele fazer. Então, eu vou pedir o Tuckey, né? E pro implante o Tuckey. Não vou pedir para interação, tá? Vocês já vão entender o porquê. Peso. Adicionei, finalizar, finalizar. Então, aqui eu tenho, né, os resultados. Então, antes de fazer qualquer coisa, vamos olhar as interação, né? A interação, ela não é significativa, né? Então, a interação não é significativa, não tem por que eu fazer o desdobramento dentro ou sei lá o quê. Né? Então, vamos copiar ali os dados. Copiando, então, para as nossas análises que a gente vai ter. Então, gente, a interação não foi significativa, né? Então, vou colocar aqui, ó. Interação, né? Como
P igual a 0,86 é maior do que 0,05, não existe a interação, né? Ou melhor, a interação não é significativa, tá? E, bom, então se ela não é significativa, a gente vai ter que olhar agora para os outros, tá? Então essa é a resposta aqui. Então agora o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que olhar para os outros. O fator sexo é significativo? Existe efeito do fator sexo? Sim, né? Olha o P aqui do fator sexo. O P, né? O P aqui é 0,014, né? Então, como P igual a 0,0412, menor do que 0,05, né? Existe efeito do fator sexo. E implante? E o implante? Implante 0,016, né? Também vai ser significativo, né? Então, como eu não queria que ficasse em negrito. Como, então, P igual a 0,0016, que é menor do que a 0,05, né? Existe efeito, né? Caso rejeita-se H0, né? Existe efeito do fator implante, tá? Então, existe efeito principal. Então, não tem a interação. Então, se não tem a interação, não preciso fazer o desdobramento. A gente vai avaliar o efeito do fator sexo individualmente e do fator implante individualmente, porque eles são independentes, tá? Então, esses dois fatores são independentes, não são dependentes. Sexo não depende do implante, implante não depende do sexo, tá? E aí, a gente vai, então, fazer o que agora? Nós vamos avaliar como só tenho dois níveis, masculino e feminino, se eles não são iguais, eles vão ser diferentes. Então, se a média não é igual, a média vai ser diferente. Aqui, se a média do implante, eu tenho dois níveis, né? Ter ou não ter, se eles são iguais ou são diferentes. Então, eles são diferentes, né? Eu não precisaria fazer o teste Tuck, porque eles são diferentes, tá? Mas eu só fiz pra gente representar, ó, a média dos tratamentos aqui, tá? A média masculino e feminino, né? E dos outros aqui, que é do implante, né? A média deles. Então, como não tem interação, a gente representa ele separado, tá? Então, retomando, a análise da variação revela que a interação não foi significativa, dessa forma se pode concluir separadamente para cada um dos dois fatores. Por outro lado, como cada fator compreende apenas dois níveis, não há necessidade de qualquer procedimento adicional para discriminar a variação entre tratamentos, certo? Não precisa fazer um tuck nem nada. As conclusões da análise estatística são, então, as seguintes. Interação não foi significativa. 2. O efeito principal de sexo foi significativo. Nós vimos, né, que existe diferença entre os sexos. As médias de ganho de peso para os dois sexos. Então, o que a gente vai fazer? Macho e fêmea. Que tá na ordem diferente só, né? Macho, 31,25. Coloquei o maior em cima, 31,25. E o menor embaixo, 28. Tá? Então, a diferença entre 31,25 e 28 vai dar 3,25. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o ganho médio de peso dos cordeiros machos foi significativamente superior ao ganho de peso das fêmeas, porque nós vimos que existe diferença, então essa diferença é significativa e eu posso dizer que o macho foi maior que as fêmeas, né? No implante de hormônio silbestrol, com implante e sem implante, então a média, a gente vem aqui, olha aqui, ó, com 32,5 e 126,75. Digitei aqui. A diferença vai dar 5,75. Então, o implante de hormônio silbestrol elevou significativamente o ganho de peso dos cordeiros. Tá? Então, é assim, quando não tem interação, a gente avalia separado. Eu ainda poderia colocar Azinho, Bzinho, né? Mas como tem dois, né? Para saber que eles são diferentes, né? Azinho e Bzinho. Mas não precisa justificar que foi feito o teste Tuck, porque
O F deu diferença e existe só 2 níveis, então se eles não são iguais, eles são diferentes. Certo, gente? Muito obrigada. Beijo, beijo.